Salve, salve, senhoras e senhores! Vamos agora falar um pouco aqui sobre uma história da inteligência artificial, desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, isso mesmo. Vamos falar dos primórdios da IA. E se a gente for pegar ali a infância da IA, nós temos que lembrar dele. Quem? Alan Turing, senhoras e senhores, sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing teve um papel decisivo, determinante. Por quê? Porque ele foi responsável por decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas, que usavam uma máquina chamada Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. E, no caso, o Alan Turing conseguiu usar uma máquina chamada bomba eletromecânica, né, que é considerado um dos primeiros computadores. Então, com essa máquina, ele conseguiu decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas. Então, essa máquina que conseguiu decifrar essas mensagens criptografadas, chamada bomba eletromecânica, é considerada um dos primeiros computadores da história. Seriam os primórdios, digamos assim, da inteligência artificial. Mas agora, senhoras e senhores, vamos avançar no tempo. Vamos para a década de 50, quando surge o termo inteligência artificial com John McCarthy. John McCarthy, senhoras e senhores, mais precisamente em 1955, o McCarthy, o cientista da computação norte-americano, ele criou o termo inteligência artificial e foi ele o responsável por organizar a primeira conferência de IA, ou seja, a primeira conferência de inteligência artificial que se tem conhecimento na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. E é isso que chegamos, senhoras e senhores, no ano de 1957, ano em que o psicólogo norte-americano Frank Rosenblatt desenvolveu lá na Cornell Aeronautical Laboratory o Perceptron. O que é esse tal de Perceptron? Esse Perceptron, senhoras e senhores, nada mais é do que a primeira rede neural artificial. Aí você vai me perguntar, o que é uma rede neural artificial? É uma máquina que vai utilizar algoritmos para replicar as conexões neurais do cérebro humano. Isso mesmo, para tentar reproduzir ali, imitar as conexões neurais do cérebro humano, né? E no caso, essa rede neural artificial, chamada Perceptron, ela vai ser capaz de aprender e reconhecer imagens pela primeira vez na história. Bom, senhoras e senhores, vamos continuar aqui na nossa viagem na história da IA, ainda na década de 50, porque na década de 50 vai ter coisa muito interessante no que diz respeito às inovações nesse chamado mundo das inteligências artificiais. Mas aí nós temos o seguinte: em 1950, de novo ele, Alan Turing, vai criar um teste, um chamado teste de Turing, como ficou conhecido. O que é esse tal de teste de Turing? Significa o seguinte: na verdade é um teste para determinar se uma máquina pode ser considerada inteligente. E como é que funcionava esse teste? Era mais ou menos assim: se um humano não conseguir distinguir se as respostas são dadas por outra pessoa ou por uma máquina, então a máquina vai ser considerada inteligente. Então ela é considerada inteligente porque o ser humano não consegue distinguir se a resposta é de uma máquina ou de um outro ser humano. Vamos avançar um pouco mais, vamos lá para... Ainda na década de 50, vamos para o ano de 1954. Isso mesmo, em 1954 foram criadas as primeiras máquinas de tradução simultânea. Tá? E o primeiro experimento nesse sentido aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com um experimento que ficou conhecido como Georgetown IBM Experiment. Isso mesmo, da IBM, né? Ao invés de uma calculadora científica, foi usado, neste caso, um computador. E foram colocadas 60 sentenças que foram traduzidas aí do russo para o inglês. Tá? Aí você já percebe, né? Tradução do russo para o inglês. 1954 é o contexto da Guerra Fria, né? E foram usadas aí 6 regras gramaticais e 250 palavras. Aí o que vai acontecer, adivinha? No ano seguinte é a vez da União Soviética publicar os resultados positivos de traduções feitas com calculadoras científicas.
E vamos agora, senhoras e senhores, para o finalzinho da década de 50, mais precisamente 1959, porque em 1959 nós temos a criação do General Problem Solver. O que seria esse tal de General Problem Solver? O solucionador de problemas gerais, fazendo uma tradução ali literal. Em 1959, né, você tem o economista Herbert Simon e o cientista da computação e psicólogo Alan Newell criando esse tal de GPS, que aliado tem nada a ver com o GPS que a gente tem lá, né, para orientação espacial, para calcular a rota, nada disso. O GPS aqui, né, é a sigla para o solucionador de problemas gerais, tá? General Problem Solver, né, um programa de IA que era capaz de resolver problemas matemáticos e de geometria. Senhoras e senhores, vamos continuar na nossa viagem do tempo, né? E agora vamos para as décadas de 60 e 70. E é justamente nesse período que nós temos o quê? O desenvolvimento de IA para os jogos. Para quem gosta aí do Xbox, do PlayStation, aí olha só, os primórdios da IA nos jogos. Mas antes de falarmos da IA nos jogos, vamos falar de uma coisa um pouco diferente. Vamos falar do ano de 1966, porque é nesse ano, senhoras e senhores, que o matemático norte-americano Joseph Heisenbaum, pesquisador lá do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele criou o ELISA. O que é esse tal do ELISA? Um dos primeiros programas de conversação baseado em regras simples para funcionar como uma espécie de psicóloga virtual. Mas, na verdade, essa tal de ELISA era um software que tinha ali cerca de 250 tipos de frases. O que ele fazia? Ele meio que enganava o interlocutor porque ele usava palavras que estavam na pergunta, na resposta. Na verdade, foi o primeiro chatbot, tá ligado? Aquele robô de conversação que a gente conhece hoje. Então, foi considerado o primeiro chatbot da história. Agora vamos para a hora dos jogos. 1975, o computador de xadrez, o Chess 4.5, criado pelo MIT, venceu um campeonato estadual. Foi a primeira vez que isso aconteceu, hein? Um campeonato de xadrez que aconteceu lá na Califórnia e, ele venceu muito tranquilamente. Foi a primeira vez que um computador teve sucesso em um torneio humano. Começava aí a era da IA nos jogos. Vamos lá, senhoras e senhores, agora vamos para a década de 80, década em que nós temos avanços na robótica, né? E aí o destaque vai para esse robôzinho extremamente simpático, o Asimo, que foi o primeiro robô aí com inteligência artificial criado pela Honda no ano de 1986, inaugurando, portanto, a era da robótica inteligente. Ele tinha ali 1,30 centímetros de altura, 54 quilos, né? Asimo, que em japonês é pronunciado Ashimo, né? E que significa algo como também com as pernas, né? A sigla ASIMO, ou ASIMO, na verdade, em inglês, significa Advanced Step in Innovate Mobility, ou, fazendo a tradução, o desenvolvimento avançado em inovações para mobilidade. Olha só, esse robozinho aí, ele pode andar em superfícies irregulares, ele pode se virar, pode pegar coisas e reconhecer pessoas através das suas câmeras que funcionam como uma espécie de... como se fossem os seus olhos, digamos assim. Mas vale lembrar também que a década de 80, senhoras e senhores, é a era dos veículos autônomos, ou dos primeiros ali veículos autônomos. E é justamente no final da década de 80 que foi desenvolvido e testado, de forma bem sucedida, inclusive, o primeiro veículo autônomo baseado em inteligência artificial, né? Mais especificamente, baseado em redes neurais artificiais. E aí eu estou falando de um veículo chamado Alvin. Na verdade, é o veículo que eu utilizava, o Alvin, mas não tem nada a ver lá com os esquilos, Alvin, os esquilos, tem o Theodore, não. Nesse caso, Alvin, do inglês Autonomous Land Vehicle and a Neural Network, ou simplesmente veículo terrestre autônomo em uma rede neural, que foi desenvolvido pelo pesquisador Jim Pomerleau, em seu projeto de doutorado no Instituto
de robótica lá da Carnegie Mellon, né, lá nos Estados Unidos, tá? Mas ainda era algo aí, né, que precisava ser muito aperfeiçoado. Aliás, até hoje, né, senhoras e senhores? Você andaria num carro autônomo? Décadas de 90 até o ano 2000. A IA começa a ser utilizada, senhoras e senhores, em aplicações comerciais. Com destaque para o quê? Para os motores de busca. Estou falando do Google, por exemplo, que foi fundado lá em 1998, em Menlo Park, Califórnia, por dois estudantes do curso de doutorado da Universidade de Stanford, o Larry Page e o Sergey Brin. A missão do Google era organizar as informações do mundo usando algoritmos de IA para processar bilhões de pesquisas. Bom, parece que eles conseguiram, não é, senhoras e senhores? Hoje, o Google, que faz parte da multinacional de tecnologia Alphabet, que é dona também do Android e do YouTube, ela é uma das 3 marcas mais valiosas do mundo, juntamente com a Apple e a Microsoft. Valor é só 577 bilhões de dólares. Tá? Avançando, chegamos ali na década de 2000, né? Saindo aí da década de 90, chegando à década de 2000, século 21, você tem o quê? Algoritmos de IA que começam a filtrar o spam da nossa caixa de entrada, dos nossos e-mails e evitar, portanto, fraudes eletrônicas. Tá? Então, é isso que vai acontecer já no início do século 21, com os algoritmos de IA sendo utilizados para filtrar aqueles tão incômodos, aqueles tão impertinentes spams. E finalmente, senhoras e senhores, chegamos à década de 2010 até hoje, em que nós temos a IA sendo utilizada em larga escala. Por exemplo, em 2016, a Hanson Robotics criou um robô humanoide chamado Sofia, que ficou conhecido como o primeiro cidadão robô e foi o primeiro robô criado com uma aparência humana mais realista, digamos assim, e com a capacidade, inclusive, de replicar emoções. Daquele jeito, sabe como é que é, né? Em 2018, um grupo de tecnologia chinês chamado AI, de processamento de linguagem, por exemplo, lá daquele site chamado Alibaba, acho que vocês já ouviram falar, ele superou o intelecto humano em um teste de leitura e compreensão que foi elaborado pela Universidade de Stanford. Em 2019, por sua vez, senhoras e senhores, o AlphaStar do Google alcançou o Grandmaster no videogame, naquele famoso jogo StarCraft. No caso, o StarCraft 2. Inclusive, superando todos, exceto 0,2% dos jogadores humanos. E em 2020, a OpenAI iniciou o teste beta do chamado GPT-3, o famoso, um modelo que usa Deep Learning para criar código, poesia e outras tarefas de linguagem e escrita, inclusive redações, né? Embora não seja o primeiro do seu tipo, é o primeiro que cria conteúdo quase indistinguível ali, que não dá para você perceber, distinguir, diferenciar daqueles criados por humanos. E aí, em 2021, nós vamos ter a OpenAI desenvolvendo o DALL-E, ou DALL-E, como queira, que pode processar e compreender imagens o suficiente para produzir legendas precisas, aproximando a IA da compreensão do mundo visual. Bom, senhoras e senhores, aqui vocês tiveram uma ideia, fizemos aí um voo panorâmico sobre a história das inteligências artificiais.